Bom, para quem não me conhece, meu nome é Antônio Celso Ribeiro Brasiliano, somos da Brasiliano Interrisk e estamos aqui para bater um papo com vocês, conversar com vocês sobre risco corporativo hoje conectado à estratégia empresarial. Na verdade, a gente quer falar sobre a mudança que teve, uma mudança estratégica, uma mudança muito importante, sobre o COSO ERM 2017. Ele elevou, na verdade, a área de risco para um nível estratégico dentro da empresa. Por quê isso daí? Porque o COSO ERM ele fala o seguinte: a função hoje da gestão de risco, entre outras funções, mas a função primordial é avaliar, na verdade, para poder verificar se a estratégia da empresa, a estratégia e os objetivos estratégicos estão alinhados com a visão e a missão e se estão expondo a empresa acima de seu apetite ao risco. Então, mudou radicalmente a função da área de gestão de riscos. Então, quem faz hoje na empresa o planejamento estratégico tem que ser irmão siamês da área de risco, tecnicamente falando, seguindo o COSO. Então, um dos fundamentos básicos hoje é: toda empresa tem que ter o seu apetite ao risco definido. Apetite, tolerância e capacidade, obrigatoriamente. Pode ser qualitativo, pode ser quantitativo, mas tem que ter isso definido. A sua perda esperada e etc. Tem que ter isso, seja por projeto, seja por negócio, seja por célula. Então, o COSO ERM ele bate muito nisso de maneira muito clara. E isso, para nós da área de riscos, é um ponto positivo, risco como um todo, risco corporativo, mas tem um peso agora muito forte em cima da gente. Porque nós somos aí agora os que vão validar, na verdade, se a estratégia e se os objetivos vão impactar, na verdade, na empresa. Um outro ponto que ela pede e exige é que a área de risco meça o desempenho da empresa. Ou seja, se algum tipo de risco se materializou durante o caminho a ser percorrido e qual foi o impacto que esse risco deu na estratégia e no objetivo / no desempenho da empresa. Tá certo? E se por acaso você tem alguma prospectiva do risco maior vir a acontecer, tem que ter o quê? Uma estratégia secundária. Tá certo? Então é o que pede e o que mudou. Então é uma mudança importante, uma mudança estratégica, muito grande, muito forte, que exige de nós agora mudança cultural, a mudança, né, de conhecimento, na verdade, conhecimento do business e conhecimento hoje junto com a alta gestão. Tá certo? O conselho de administração passa a ser, na verdade, o supervisor de risco. Então é o supervisor de risco hoje, tecnicamente falando, ele que tem a obrigação de supervisionar o conselho de administração se isso está correndo conforme manda o figurino, e a diretoria executiva é a responsável em fazer esse processo girar, junto com a área de risco. Quer dizer, então o presidente é o responsável direto, caso venha acontecer algum tipo de problema, algum tipo de risco nesse contexto como um todo. Então essa é a visão que tem que ter. Vamos bater essa pequena agenda aqui agora, bater um papo, né? Então, a gente vai bater quais são os nossos objetivos. Apresentar o conceito de gestão de risco, integrada à estratégia e o desempenho, que é o COSO ERM 2017. É uma visão nova, tá certo? A ISO 31000 2018, que teve uma revisão, ela não bate fortemente nisso, O ERM é que bate, ele mudou, não tem nem mais o cubo mais, tá certo? Vou apresentar o framework. ISO 31000, 2018. 31000 saiu em 2009 e teve a revisão agora em 2018. Saiu a nova 2018. Que teve, na verdade, pouquíssimas mudanças, tá certo? Vamos estar apresentando, então, o framework da gestão de risco estratégica, fase e ferramentas, apresentar o modelo de governança da estratégia de defesa, que é importantíssimo. Por quê? Porque casa com a função do COSO. Então, isso é importante. Por que é importante? Porque tem a missão e tem a responsabilidade do conselho, da diretoria e de cada uma das suas linhas de defesa, que é a linha operacional, a linha corporativa e da auditoria interna, tá certo? E cada um tem o seu peso, na verdade, corporativo, tá certo? E depois vai ter uma palhinha nossa que eu vou só mostrar as telas aí do nosso sistema. Por quê? Porque não dá para gerenciar hoje mais, século XXI, quarta revolução industrial, a gente fazia a gestão de riscos no famoso SAP. Conhece o SAP, não?
Sistema avançado de planilha, tá certo? Então, o sistema avançado de planilha hoje é mortal para quem faz a gestão de risco. Por quê? Porque o SAP, né, a planilha, ela não integra informações. Não é inteligente. Ponto. A questão é essa. Como é que eu vou gerenciar 500 riscos? Como é que eu vou gerenciar 1.200 riscos numa empresa? Porque tem que fazer a gestão de todos os tipos de risco. E não só do risco segregado. Tem que fazer a gestão integrada. Esse é o ponto fundamental. Então, isso, inclusive, que manda hoje as melhores práticas. Né? O COSO pede, a 31.000 pede, de forma clara e direta. Aliás, o COSO já pedia desde 2004, fazia a questão da interconectividade, tá certo? Vou falar aqui para vocês aqui um pouquinho de quem é Brasiliano, rapidamente. Então, nós temos hoje um propósito, nós mudamos o nosso objetivo de ser. A gente era uma consultoria pura, hoje a gente quer levar inteligência e risco corporativo para o mundo. O que é isso aqui? Nós somos hoje uma empresa de sistemas, éramos uma empresa puramente de consultoria e estamos numa fase dual. O que é uma fase dual? Estamos numa fase de transposição. Por que transposição? Vocês vão ver depois aí por causa da 4ª Revolução Industrial. Eu fiz a burrice de fazer um seminário lá nos Estados Unidos, na Singularity University, onde falaram que a consultoria, os consultores iriam acabar, certo? Com a 4ª Revolução Industrial. E tinha que se reinventar, certo? Uma forma de se reinventar é vender sistemas, tá certo? Então tem que digitalizar. É o famoso 6D. A gente vai falar assim um pouco mais na frente, tá certo? Então nós estamos hoje numa fase dual, onde o foco nosso é colocar a nossa inteligência, o conhecimento que nós temos, dentro do sistema e tentar eternizar isso daí. Essa é a função nossa. Essa é a visão que nós estamos tendo, na verdade, de business, né? Nós trabalhamos com essa gama toda aqui de riscos, na verdade. Quer dizer, o nosso foco é análise e gestão de riscos, seja qual for o tipo de risco. Então, a gente integra, na verdade, qualquer tipo de risco. Então, as disciplinas de risco são várias e elas têm que ser integradas. Por que integradas? Que vai subir para a diretoria ou vai subir para o conselho uma única matriz. Tem que subir uma única matriz e tem que subir, na verdade, saber qual é o risco mais crítico ou os riscos mais críticos. Então, não tem mais aquele papo que tinha há 5 anos atrás, 3 anos atrás, de cada área ter a sua matriz de risco. Não existe mais. Ah, eu sigo o COBIT, eu sigo a família 27.000, eu sigo a 28.000, eu sigo a 9.000. Não existe isso mais. Tem que ter uma única matriz e um processo mãe. O que vai mudar? São os critérios. Os critérios podem mudar, mas o processo mãe tem que ser igual para a empresa inteira. Seja qual for o processo que vocês vão escolher, mas tem que ser um processo mãe, certo? Isso é um ponto fundamental. Então, nós trabalhamos com isso de forma clara. Nós seguimos, na verdade, o framework Macrão da 31.000, nós recheamos com ferramenta, porque como a boa ISO e o bom COSO, ele fala o que fazer, mas não fala como fazer. Então, a gente recheou, mas esse recheio aqui foi para onde? Foi para dentro, na verdade, do sistema, tá certo? Então, todo esse portfólio que está aqui, a gente caiu dentro do sistema, seguindo as melhores práticas. Então, eles foram o quê? Automatizados, tá certo? Nós desmaterializamos a consultoria, né, para poder colocar dentro do sistema. Esse é o nosso foco hoje de negócio em termos macro, em termos direto. Então, tem um software que ele integra disciplina, na verdade, seja qual for o número delas, seja qual for a ferramenta que a disciplina utilize, se adapta a todas, ele é aberto para isso, tá certo? Faz a interconectividade, é um dos únicos do Brasil que faz isso daqui. O que um risco influencia no outro? Isso tem que ter, para você saber qual é o risco sistêmico. Então, exemplo, o que um risco de TI influencia num risco de security, o que de security influencia no risco de safety, meio ambiente, por aí vai. Para quê? Para descobrir qual é o risco motriz. Isso é importante, tá certo? A gente faz o quê? Filtra o volume de informação, não tem como. Se não tiver um nosso sistema ou outro qualquer, tá certo? Você tem que ter uma filtragem de informação. Se não tiver, você não tem inteligência, certo? E na planilha e na punheca não dá para fazer mais. Então, quando a gente vai auditar uma empresa hoje em dia, a gente audita algumas, se a pessoa trabalhar com SAP, com planilha, já leva um ponto negativo. Os bancos hoje são obrigados a trabalhar com uma gestão integrada. Isso é uma resolução desde o ano passado, tá certo? E eles pedem hoje que seja com software. Tem jeito. Não tem como você trabalhar na mão mais, na munheca. Então tem que integrar isso daí claramente, tá certo? E cria obrigatoriamente o quê? Indicadores.
Então tem que ter indicadores de risco. Para quê? Para subir para outra gestão comandar, pilotar e saber como andam, na verdade, os seus riscos, os principais riscos. Então tem que ter indicador, tem que ter um dashboard onde ele possa estar acompanhando o nível de risco do seu processo, da sua área e por aí afora, tá certo? Então a ideia nossa é inovar, né, através da interpretação das informações. Claro que essa interpretação, o sistema dá alguns direcionadores, mas quem vai dar a interpretação real somos nós. Não tem jeito. Tem jeito. Não existe isso aí de forma integrada, automatizada. Alguns parâmetros podem sair automaticamente, outros não. Então tem que bater o olho na matriz e verificar o que aquilo significa. Não vai dizer para mim que o risco está no vermelho que é alto, tá claro, é óbvio. O que isso significa para a empresa? Então essa interpretação é que tem que ter, tá certo? Aí é só a tela do Interrisco, depois a gente fala um pouquinho mais, são as telas, né? O dashboard pode ter, pode variar, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Nós, da Brasiliano, estamos largando mão, na verdade, de fazer a questão da capacitação. Estamos hoje com a capacitação só da especialização, via o EAD, inclusive estamos lançando aqui, através da faculdade aqui, na verdade, a 18ª turma da especialização nossa, em São Paulo, a 54ª turma do MBS. Você fez que turma no MBS? Faz tempo, hein? Vai nem falar, né? Mais, né? Faz tempo. Então, na verdade, nós não fazemos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós não fazemos mais curso aberto. Tá certo? A gente não faz mais curso aberto, a não ser curso de especialização e o curso do MBS. O restante não faz mais aberto. Por que não faz mais aberto? Porque estamos fazendo naquela fase de mutação, fase dual, né? Por causa do negócio. Então, essa é o business nosso. Mas temos aí nosso site revista, paper, livro, etc. Isso faz parte de você fazer o marketing de conteúdo, vender o processo como um todo. Esse é o nosso processo hoje de vendas. Nossa organograma é isso daqui. A gente trabalha hoje por célula, não trabalhamos de uma forma verticalizada e nem horizontalizada. Trabalhamos por células. Vamos ver por que depois a gente trabalha por célula de trabalho hoje. Então não tem uma hierarquia mais na Brasiliano também. A gente considera isso que é uma evolução, né? Tem alguns problemas, obviamente, de cultura, mas faz parte do processo. E é isso, alguns clientes nossos aí, alguns dos senhores estão aí sentados, mas faz parte aqui para mostrar esses quase 30 anos aí, que nós temos de vivência e experiência na área de gestão de riscos, ok? Então, pegamos todos os segmentos quase de mercado, privado, alguns públicos, para poder estar na venda. E é isso o currículo meu, depois vocês vão receber essa apresentação para vocês poderem ver. O ponto principal é que eu tenho alguns livros lançados, fiz alguns cursos fora e hoje a gente está no mercado aí, apanhando aí, junto com vocês, na questão da gestão de riscos como um todo. Então, esse é um ponto primordial. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Então, aqui começa a gente bater o papo sobre planejamento estratégico. Então, a área de risco hoje, corporativa na empresa, ela tem que entender, obrigatoriamente, do plano estratégico da empresa. Então, ela tem que saber qual é a visão que a empresa tem que saber quais são os seus objetivos, tem que saber a sua estratégia, ou as estratégias que ela tem que saber onde está inserida e tem que saber a missão, obrigatoriamente. Quando fala estratégia e os objetivos, ela vai ter que avaliar se aquela estratégia, ou seja, se aquele caminho que ela vai percorrer, ela está expondo a empresa a algum tipo de risco que seja massivo. E se o objetivo que foi fixado, ou os objetivos que foram fixados, eles não são ousados demais, a tal ponto de colocar a empresa numa situação exposta, tá certo? Esse é o ponto fundamental. Então, a área de risco vai ser, na verdade, a que vai estar de plantão, a vigilante de plantão, para saber se está acompanhando o processo de romper ou não a barreira do seu apetite ao risco. Seja ele financeiro ou seja ele qualitativo. Mas tem que colocar isso claramente forte. Então, ele faz parte hoje, a área de risco, do planejamento estratégico. Para vocês terem uma ideia clara, então a visão hoje do século XXI entra com o quê? Que entra, na verdade, a questão do COSO, né? O COSO chegou a mudar o seu framework. Ele tem 2 frameworks hoje, o COSO ERM. O primeiro framework é o framework estratégico dele, onde você tem a missão, a visão e os valores, e aqui você tem a sua estratégia de negócio, com os objetivos e a sua performance. E o risco que permeia isso daqui.
Então, o núcleo da sua estratégia, da sua performance e de seus objetivos vai ser o quê? O entorno, são os riscos que estão premiando. Se você conseguir vencer isso daqui, você vai gerar valor para o mercado. Você gera valor. Então, esse é o ponto fundamental. Esse é o primeiro framework que ele coloca em cima. Ele conseguiu quebrar. Então, isso é um ponto fundamental para nós. E nós temos que entender esse contexto, tá certo? Ao entender esse contexto, nós temos que entender que estamos num mundo VUCA, né? Ou o mundo VICA, se for em português. Então, ele é volátil hoje em dia, ele é, na verdade, incerto, ele é, na verdade, complexo e é, na verdade, ambíguo, certo? Então, o mundo hoje é isso. O mercado que nós vivemos, século XXI, é esse. Como é que eu vivo nesse mundo aqui? Né? Em primeiro lugar, tem que aceitar isso daqui. Eu não posso lutar contra isso. Então, área de risco, área de planejamento, tem que aceitar que vai pisar em terreno minado o tempo inteiro. Vai pisar em terreno minado. Eu não tenho como evitar isso daqui. Segundo ponto, eu não posso pensar demais. Então, aqui entra um ponto antagônico ou um ponto ambíguo. Se eu fizer um planejamento muito detalhado, acontece o que comigo? Eu perco o quê? Janela de oportunidade. Por quê? Porque as janelas hoje são curtas, pequenas. Abre e fecha muito rapidamente. Então, se eu fizer um processo muito detalhado, for muito detalhista, eu perco a chance de lançar meu produto. Eu perco a chance de pegar o trem. Exemplo, softwares. Se for pensar em lançar o software perfeito, quando eu acabar de lançar, já não vale mais. Então, o que o mercado faz hoje? Qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de software. Lança o software, 90%, 85%. Quem dá o feedback para a empresa de software? O mercado. Então, você troca o pneu com um carro em movimento. Não tem jeito. Se não fizer isso, você fica para trás, certo? Ponto importante. E o terceiro ponto é você ter que mover-se o tempo inteiro. O que é mover-se o tempo inteiro? Você se reinventar o tempo inteiro. Então, a reinvenção, na verdade, que é um risco, tá certo? Você vai ter que fazer e faz parte hoje do core nosso. Por quê? Por causa das mudanças que nós estamos tendo de maneira clara e direta. Então, o mundo VUCA, na verdade, ou VICA em português, é isso, tá certo? É um ambiente extremamente turbulento que gera esse contexto todo de uma forma clara, tá certo? Esse ambiente, eu vou ter que lutar com o quê? Eu vou ter que fazer, para poder viver, né, em termos da empresa, eu tenho que ter uma visão muito grande, muito boa do contexto como um todo, uma visão holística, e ter uma velocidade muito grande. Então, a volatilidade é isso. Como vai mudar muito rapidamente, eu tenho que ter um acompanhamento muito rápido. Se eu demorar muito, eu vou levar paulada, tá certo? Ao mesmo tempo, ele é incerto. Se ele é incerto, eu preciso entender por que ele é incerto, quais são as causas da incerteza, e, ao mesmo tempo, eu não posso ser ortodoxo. Eu não posso dogmatizar a minha estratégia. O que é dogmatizar? Criei o dogma e vou achar que aquela fórmula de sucesso é a de eterno. O mundo mudou. Está mudando constantemente. Tá certo? Então, exemplo, os bancos, os táxis. Então, tem Uber, tem as fintechs da vida. Os bancos bobearam, os táxis bobearam, porque o modelo de negócio era antigo. Tá certo? Se é antigo, tem gente montando modelos novos, disruptivos. Isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, não tem jeito. Complexo. Por que ele é complexo, na verdade? Porque ele trabalha o quê? Em colaboração e em cocriação. O que vem a ser isso aí? O mundo hoje é conectado, é interdependente, tem a interconectividade. Então, cada vez mais fica mais difícil você separar, na verdade, o quê? O processo, querer segregar. Não tem como segregar mais. Tudo está ligado. Internet das coisas, né? Está tudo junto, não tem como a gente querer separar. E, obviamente, ele vai ser ambíguo. Por que ambíguo? Eu tenho que ter uma agilidade muito grande, quer dizer, eu tenho que ter aqui a velocidade e tenho que ter uma agilidade. Então, eu não posso bater o carro a 360 km por hora. Não posso. Tem que ter uma velocidade e tem que ter ágil, desviar dos obstáculos constantemente. Tá certo? E a abundância? Eu vou ter uma abundância, às vezes, antagônica de opiniões. Mas eu, como chefe, como líder, vou ter que tomar uma decisão. Mesmo com o antagonismo presente. As opiniões serão várias. Porque é incerto o meu ambiente. Então, eu vou ter que tomar essa decisão. E o risco está onde? O risco está aqui, ó. Está aqui. Tá certo? O risco está aqui.
Tá certo? Esse é o ponto principal. Peço desculpas aí que acho que houve uma desconfiguração aí na hora que passou, mas isso é de menos. Vamos lá. Tá certo? Então esse que é o mundo que nós vivemos. Outro ponto importante, né, de turbulência, imprevisibilidade, é que estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial, 4.0. O que a 4.0 diferencia das outras? Além de ser rápida, veloz, ágil e disruptiva. Questão básica, né? Eu tenho que a revolução 4.0, ela impacta na gente em vários segmentos, né? Um deles é a forma de a gente pensar, trabalhar, e vai ter o quê? Novas competências. O que vão ser novas competências? Forma de trabalhar. Eu, por exemplo, não sei o que a minha neta, que tem 4 anos, vai ser daqui a 15 anos. Não tenho ideia. Não sei. Vai ser médica? Vai ser advogada? Nem sei se vai ter mais advogado. Vai ser parametrizado também, certo? Pode sumir. Já tem hoje no Brasil, né, auditor, né, robô. Já tem no Brasil hoje. Parametrizou, já tem. Certo? Já tem consultor com robozinho. Então já tem. Se parametrizou, já tem. Tá certo? Como é que vai ser o futuro nosso? Agora, já. Século XXI. Já estamos vivendo isso daqui. Isso não é o futuro, não, hein? Longe. Já estamos vivendo isso daqui. Então isso é que está mexendo com a gente, que não mostra a gente pensar. Tá certo? Então as empresas, para sobreviverem agora, século XXI, vão ter que tomar risco, assumir riscos. E terão que ser ousadas, obrigatoriamente. Senão morre na praia, tá certo? Um ponto claro e certo. Diferença entre a 3.0, 2.0 da 4.0 é que a tecnologia que nós tivemos na 2.0 e 3.0 foram incrementais. Então elas vieram apenas para poder ajudar onde? Na produtividade. Tá certo? Pega banco, por exemplo, o modelo de negócio do banco, ele não mudou. Então a automatização da área bancária veio para ganhar mais velocidade, veio para ganhar o quê? Mais produtividade. Mas o negócio em si não mudou. É o mesmo há 200 anos. Então não teve um impacto forte. A 4.0 ela mexe com o quê? Ela mexe e integra o quê? O físico com o lógico e com o biológico. Então ele mexe com integração geral. Tá certo? Então inteligência artificial, inteligência quântica, computação cognitiva, internet das coisas. Então o mundo ficou interconectado. Acabou. Não tem jeito. Isso acontecendo, o que acontece com a gente? Né? De forma clara e direta. Então mexe em alguns aspectos. Primeiro, eu tenho um volume de dados monstruoso, uma estupidez. Quer dizer, o volume cresce estupidamente de dados e de informações. Dados e informações. Inclusive falei agora que tem no Brasil para proteger as informações, tá certo? Os dados. Certo? Ponto importante. Dobra-se a cada 2 anos esse conhecimento. E dobrando esse conhecimento, eu também fico vulnerável. Eu preciso andar. Tá certo? Eu fico vulnerável a que tipo de risco? Principalmente ao risco cibernético. É o ponto principal nosso. Então o risco cibernético é um risco que é um risco estratégico para o século XXI e que todas as empresas, todas estão vulneráveis. Todas estão. Porque não tem empresa segura. Certo? Não é que a empresa vai sofrer, está sofrendo. E o meio, né? Então você tem um meio e você tem um final, na verdade. Porque o meio também é falho nosso aqui no Brasil. Brasil e no mundo, né? Infraestrutura crítica, né? Então se apanha com isso. Então isso é um ponto que para a gente poder repensar, né? Em termos de empresa, tá certo? Então a informação de dados que nós de riscos temos que gerar, lidar, gerenciar, ele é grande. E só teremos sucesso se a gente conseguir focar. O que é focar? Eu de risco tenho que estar focado e tenho que focar naquilo que é crítico para a empresa, que é estratégico para a empresa. Então eu tenho que saber isso. Se eu não souber isso, fico atrás. Se eu for querer tratar todos os riscos e todos os controles, eu não saio do lugar. Então eu tenho que usar Pareto aí no mínimo, né? No mínimo Pareto, 20-80. Mas eu tenho que saber usar. Então eu tenho que saber o que é estratégico e o que não é. Senão, vou fazer trabalho, vou enxugar gelo, na verdade. E eu vejo em muitas empresas, colegas nossos, amigos nossos, trabalhando enxugando gelo. Tá certo? Então eu tenho que saber qual é o controle mais crítico. Tem que saber o controle que é crítico para poder segurar um risco crítico. Senão eu vou estar enxugando gelo. Não tem forma de eu não fazer isso de outra maneira. Então preciso ter foco. Foco de quê? Foco de atuação. Preciso ter foco, na verdade, de como que eu vou gerir, na verdade, o risco. Os riscos, na verdade. Certo? Isso é fundamental eu ter
essa integração, tá certo? A quarta revolução industrial, ela impacta onde? Então ela impacta o pilar da estratégia junto com o pilar da tecnologia. Por quê? Porque a estratégia está ligada à tecnologia. Por que isso daqui? Ela tem que estar junto com o modelo de negócio. Então hoje uma empresa que não está ligada, não está integrada, certo? No seu modelo de negócio com tecnologia, está para trás. Está morta. Está morta, não tem jeito. Hoje tem que estar ligada com tecnologia. Não tem como não estar, certo? Isso é o que dizem aí, pelo menos são os futuristas que falam isso. Então o modelo de negócio impacta integrado com ela. Não tem como não ter. Então a quarta revolução impacta com isso, fortemente. E vai impactar outros dois elementos fundamentais. Quais são? Vai pegar talento e força de trabalho, vai mexer nisso daqui fortemente, obrigatoriamente, e vai ter impacto social grande. Por quê? Vai ter um gap no mundo, né? Então vai ter uma parte do mundo que vai estar super desenvolvida e outra parte que vai ficar para trás. Certo? Então a gente vai ter riscos em relação a isso. Se eu pensar na questão da estratégia, por exemplo, o que impacta na estratégia, o pilar da estratégia, né? Eu posso pensar, por exemplo, no Uber do 99, que derrubou, por exemplo, a questão dos táxis. São modelos disruptivos, né? O cara inventou a carona paga, que não é táxi, e quebrou com o modelo todinho de táxi, certo? Algumas cidades tentaram evitar, tentaram bloquear o Uber, algumas conseguiram, a grande maioria não conseguiu. E o Uber está aí hoje, aqui no Brasil, praticamente em todas as capitais, em todos os aeroportos, você viu a faixinha do Uber ali, tem sala VIP hoje, tá certo? E você vai de Uber, aplicativo, touch, né? Vai lá, põe, aplica e chama. E o táxi morreu, ficou para trás. Quando eu falo morreu, ficaram para trás. Não tem jeito. Vim hoje de táxi aqui do aeroporto, o rapaz falou, meu serviço diminuiu quase 50%. Não tem jeito. Por quê? Não acompanhou. Não acompanharam, não tiveram criatividade. Não tem jeito. Essa é a realidade nossa, nua e crua. Então entra a questão da destruição criativa. Eu preciso destruir o meu modelo de negócio e começar a criar outros. Isso é risco. Isso vem com gestão de risco, né? Fala aí da Nokia, por exemplo, e do Waze. Por exemplo, a Nokia, por exemplo, para poder brigar com a Google, lá atrás, ele comprou a Navitec, uma empresa europeia que fazia a gestão, fazia a questão do geoprocessamento do trânsito na Europa, principais capitais. Ela comprou por 8 bilhões de dólares, por exemplo, tá certo? A Navitec, só que comprou com ativo. O que é o ativo? Sistema de câmera, sistema de sensores, certo? Quanto custa isso para dar manutenção, você poder estar sempre se atualizando em termos de sistema, etc. Uma baba, dinheiro grande. E de repente surge, depois de algum tempo, o Waze. O que é o Waze? O Waze é um aplicativo. Quem são os sensores? Quem são os olhos do Waze? Nós. Nós somos os sensores. Nós somos o CFTV deles, certo? Então qual é o patrimônio que eles tinham? Nada. Conhecimento. Depois de 2 anos foram vendidos por quase 1,5 bilhão de dólares que a Google comprou. Eles tinham o quê? 350 funcionários. E um sistema de software bom. Com o aplicativo que ele pagava dentro do celular. Morreu. Acabou. O que isso significa para nós? Adianta eu ter, na verdade, ativo, pesado, forte? Compensa ter? Então, no século XXI, o pessoal fala que não compensa ter. Dizem, né? Vocês são ideias de a gente ter aqui disruptivas. Riscos. As fintechs, por exemplo. Tá certo? Então, está aqui, não vou estar lendo aqui o slide, mas está aqui que as fintechs hoje, cada dia mais cresce. Europa começou a crescer agora estupidamente. E a tendência qual é? Tem já tendência dizendo que as fintechs vão substituir os bancos. Já vão substituir os bancos. Por quê? Porque que é totalmente digital. 2, não paga tarifa. Pega o meu filho e minha filha, só está em fintech. Eu não estou ainda, que eu sou coroa, né? Quero Itaú, quero Bradescão, quero ter segurança. Minha filha e meu filho estão lá. Fintech na boa, direto, acabou. Não paga tarifa. Tarifa zero. Cartão chega em menos de 24 horas. Mas quanto tempo demora um cartão nosso de um banco para poder chegar? 20 dias? Fora que você tem que preencher de cadastro, né? Certo? Então eles são muito mais ágeis, né? Eles são muito mais ágeis. São mais agressivos. Se arriscam mais, ousam mais. Ixi, o cartão chega em 24 horas. Pois é, mas é evolução, né? Quer dizer, só não enxerga, né?
que fica acomodado. Na minha opinião, é zona de conforto. É zona de conforto. O modelo do banco é zona de conforto. Os bancos estiveram na zona de conforto e agora estão sofrendo. Tanto é que estão sofrendo que muitos dos bancos estão sendo sócios e compraram muitas das fintechs já. Porque estão vendo que o futuro é esse. E não tem como segurar. O Banco Central está tentando agora regular a fintech. Porque sabe que agora vai ser o caminho, não tem volta. É um caminho sem volta, né? Então, não tem jeito. Temos que estar atualizado em relação a isso. Não tem como a gente crescer. E os números não mentem, tá aqui, ó. Isso é dado de 2016, 2017. E hoje você pega a Europa, saiu na última revista Negócio aí, na Europa cresceu também estupidamente as fintechs lá. Então não tem jeito mais. É um caminho que está sem volta. Quando eu falo isso aqui é risco de negócio. Que hoje, teoricamente falando, nós, da área de risco, temos que olhar isso daqui. Tecnicamente falando. Então tem que ficar de olho, né? É modelo de negócio, se reinventar. Então isso é importante ter, né? Então o pilar da estratégia, outra que fica, a gente está olhando, a gente não olha às vezes, não sente na verdade a bandeirinha vermelha, é o caso da Ambev, uma empresa agressiva, uma empresa ligada, super ligada, mas levou paulada de quem? Das cervejarias artesanais americanas, né? Então no início, lá atrás, era apenas 6%, somente 6%, tá certo? Não deu bola, achou que era formiga, quando acordou, certo? Com a pancada que ele levou, somente 12,3%, que significa 23 bilhões de dólares perdidos. E que não recupera mais. Por que não recupera mais? Que são 5 mil cervejarias artesanais. Tchau. Perdeu esse mercado. Já era. Não, perdeu, já era. E o cara está lá arrependido hoje. Por quê? Perdeu isso daí. 12% é coisa para burro para o mercado americano. Certo? Já era. Porque não deu bola. Isso é sintoma que era de risco. A área de estratégia tinha que estar vendo. Tinha que estar vendo. Essa é a função que tem que estar vendo, que o pessoal fala que tem que estar enxergando. Tá certo? Isso é um ponto estratégico nosso. Você pensa também em termos de mudança, pensa em termos de guerra, por exemplo. Pega o general aqui, Stanley, aqui, que comandou as guerras no Afeganistão, por exemplo. Ele reinventou o exército americano na guerra. O que ele fez? Ele quebrou o exército americano em células, quebrou a hierarquia do exército americano, quebrou a hierarquia do exército americano, colocou o exército todo ele fragmentado, tá certo? Por todo o Afeganistão, tá certo? Por todo o Iraque, por exemplo, atrás de quem? Atrás de Bin Laden. E colocou em células de quê? 10 pessoas, 8 pessoas no máximo. Nessas células tinha o quê? Tinha capitão, major, coronel, sargento, cabo, soldado. Quem comandava essas células? Era o coronel? Não. Era por competência. Competência da missão. Então quem tinha a competência para fazer aquela missão, comandava aquela missão. Primeira vez na vida do exército que um major mandava no coronel, que um capitão mandava no coronel, que um sargento mandava no capitão. Primeira vez. E ele quebrou isso daí. Isso é se reinventar. Por quê? Porque eles não queriam levar a paulada que levaram no Vietnã. Certo? Então se reinventou. Uma estrutura super hierarquizada, ele teve que refazer. Ele só caiu do comando, que ele deu uma entrevista nos Rolling Stones, tá certo? E meteu o cacete no Barack Obama. Aí não teve jeito. No dia seguinte, a entrevista, cabeça na bandeja, né? Obviamente, não tem jeito. Mas ele é um case aí de sucesso para isso. Oi? É fantástico, claro, porque foi. Que é um caminho totalmente diferenciado, tá certo? Tem um banco holandês, o ING, que fez isso daqui também. Ele quebrou a hierarquia do banco inteiro e trabalha hoje por células. O ING, da Holanda. Tá certo? Então trabalha por células, não tem mais hierarquia no banco. Trabalha por células de negócio. Então ponto. E é por competência. Então é diferente. A cabeça tem que ser outra, né? É um ponto fundamental. É risco? É risco. É isso de cultura. A Nokia, por exemplo, ela chegou a quebrar não. Ela caiu de joelho, ajoelhou, mas não deitou. Se levantou. Hoje é uma das grandes aí na questão de infraestrutura de comunicações. Ela teve que trocar o seu pessoal 99%. Questão de cultura. Para se reinventar. Certo? Para se reinventar. Então, faz parte do processo, né? O que eu quero falar com isso daqui, então? Para a gente poder bater. Então, tem... Opa, desculpe. Então, tem na questão... Opa, mudou aqui. Então, tem na questão 6D, que é o framework hoje que tem que ser aplicado. É o framework que o pessoal fala, a da Singularity University, né? Que é o crescimento exponencial. Tudo vai ser digitalizado, na verdade. Tudo vai ser digitalizado no futuro. Pode demorar um tempo. Então, por exemplo, questão de livro, jornal,
falo que o pessoal que tem 40 anos para frente gosta de papel. Eu, por exemplo, gosto. Detesto ler no e-book, detesto isso daí. Eu não gosto de ler. Os meus filhos... mas eu não consigo, não. Eu gosto de papelzinho. Gosto de sentir o cheiro, vai devagarzinho, né? Mas os meus filhos, por exemplo, que têm 30 anos de idade, 35 anos de idade, só digital. Mas tudo vai ser digitalizado. Ao ser digitalizado, vai ter uma venda dissimulada. Então ela começa com uma venda dissimulada exponencial. Tá certo? Então vai ser geométrica. 1 para 2, 2 para 4, 4 para 16, vai embora. Tá certo? Até que você vai criar o quê? Uma disrupção no mercado. Criou a disrupção no mercado, você vai desmaterializar. O quê? O que você não fazia antes no digitalizado. Então morreu, por exemplo, no meu caso aqui, o serviço de consultoria no papel. Acabou. Não tem mais. É tudo dentro do sistema. Morreu. E ao morrer o sistema antigo da consultoria, você vai ser desmonetizado. Você não ganha mais dinheiro com isso. Tá certo? E para ganhar dinheiro no digitalizado, só tem uma forma. Tem que democratizar. Tem que ser barato. Porque se for caro, você não ganha dinheiro. Certo? Essa é a regra, é a lei do 6D. Tá certo? Não sabemos se vai seguir ou não, mas é o framework que o pessoal fala de crescimento exponencial. Tá certo? Então isso é um ponto importante. Então os riscos, na verdade, gestão de risco, tem que ter esse paradigma de quê? De quebrar a questão de a gente só olhar o retrovisor. Por exemplo, uma coisa básica nossa aqui, né? Quem aqui das empresas que estão aqui agora sentadas, alguma empresa se preparou claramente para a greve dos caminhoneiros? Quase ninguém. Quase ninguém. No Brasil inteiro foi pego de calça na mão. Certo? E aí estava olhando o quê? O retrovisor. Achando que o governo é culpado. Não é culpado o governo. Nós somos culpados. Vocês são culpados. Vocês foram culpados. Cadê o plano de vocês? Plano de contingência, resposta de emergência, cadê? Pilota melhor que você, não é isso? Qual é a arte nossa então aqui? A arte nossa, senhores, que é um ponto fundamental, qual é? É a questão da antecipação. Então quem trabalha aqui com projeto, trabalha com empresa, com risco, estratégia, temos que nos antecipar, seja qual for o ramo de negócio. Eu não posso chegar para a diretoria, para o conselho e falar que não sabia. Falar que fui pego de calça na mão. Não tem justificativa. Não tem justificativa hoje. Então a gestão de risco hoje tem que estar tentando prever, e para prever tem que pisar no terreno minado que é aqui, ó. Na incerteza. Por isso que está míope aí. Está desfocado de propósito. Então essa é a grande sacada de quem trabalha com risco. Tem que pisar no terreno minado, tem que pisar olhando para frente. E tem que saber que a área de risco mudou, porque ela é uma área que quebra a parede. Ela transpassa, na verdade, todas as áreas dentro da empresa. Então a gestão de risco não é uma área mais segregada. Não tem a área só de TI, não tem uma área só de compliance, não tem uma área só de risco no processo. Não tem. Gestão de risco é uma só. Tem alguém lá em cima que olha todos os riscos de maneira holística. Holística. Se ninguém olhar isso daí, dança. Por quê? Porque os riscos se falam, tá certo? Obrigatoriamente. Então, se eu pegar isso aqui, pegar essas disciplinas de risco aqui, são algumas disciplinas, podem ter várias, tá certo? Isso daqui tem que se falar debaixo de de um mesmo framework, e o mesmo processo, mãe. Posso mudar o critério, mas o processo tem que ser igual. E isso aqui é um desafio para vocês, para nós. Isso aqui nas empresas não existe ainda. Por que não existe ainda? Porque as empresas trabalham ainda em casulo. Casulo. Então cada um quer ter o seu reino. Então se fecha em copas e fica lá no casulinho trabalhando em casulo. Está errado. Não pode ter mais isso. Não existe mais. Tá certo? Século XXI. Fórum Mundial, o COSO, 31.000, pede o quê? Que nós não trabalhemos mais só com matriz de risco. Eu tenho a matriz de risco, probabilidade e impacto, me dá a criticidade do risco. Certo? Certo. E eu tenho que olhar obrigatoriamente a motricidade, a interconectividade. O que um risco influencia no outro. Por que eu tenho que olhar isso daqui? Para saber, na verdade, quais são os riscos motrizes, e eu preciso saber, na verdade, qual é o risco que pode impulsionar o risco que é crítico. Senão eu vou estar enxugando gelo, obrigatoriamente. Então eu tenho que saber qual é o risco sistêmico.
obrigatoriamente. Então eu trabalho com duas matrizes. Então hoje, quem faz só probabilidade e impacto, tá manco, fica manco. Ele fica olhando só com o olho, não olha com os dois. Ah, mas não vai acontecer. Acontece. Acontece. Às vezes um fator de risco, um risco pequeno que não é crítico, ele é a motriz. Ele que impulsiona o risco grande. E aí eu fico a pé, certo? Isso tem que ser feito, tem que ser olhado, né? Por quê? Porque tudo está interconectado, ó. Não tem jeito. Isso aqui é do Fórum Mundial 2018, ó. Ele fala que tem que fazer isso aqui. E o Fórum Mundial vem falando há 10 anos. O COSO vem falando praticamente há quase 14 anos. E ninguém faz. Nós não fazemos isso, certo? Então, temos que começar a fazer agora, porque senão vai ficar tarde a gente fazer isso aqui. Nas empresas tem o quê? A falta dessa visão. Por quê? Porque cada área de risco passa a ser o quê? Passa a ser uma pequena ilha, tá certo? Onde não tem o quê? Conexão entre as disciplinas. A área de TI não fala com a área de processo, que não fala com a área de security, que não fala com a área de safety, que não fala com a área de meio ambiente. Cada um vê o seu mundinho, tá certo? E aí não tem e não enxerga a consequência, né, dessa falta de conexão, que gera o quê? Miopia. Eu não enxergo o risco sistêmico. Isso hoje é um problema grave nas empresas, não só brasileiras, do mundo, hein? Não enxerga o risco sistêmico, tá certo? Então, se não enxergar o risco sistêmico, a gente dança. Vai enxugar gelo, vai tratar o risco principal achando que é. Então, qual é a sacada nossa, então? A sacada nossa é saber que o risco hoje, a gestão de risco, é para focar aqui, o estratégico. E eu tenho que ter as estratégias que são consideradas adaptativas e visionárias. Tá certo? Tem que ter essas estratégias. Eu não posso trabalhar com uma estratégia apenas. Então a empresa tem que trabalhar com outra estratégia. Outra função estratégica da gestão de risco qual é? Eu tenho que fazer com que a empresa seja casca grossa, resiliente. Resiliente vem lá da física, né? Posso expandir, como posso diminuir. Eu sem quebrar. Eu tenho que ter essa flexibilidade, essa resiliência maior, aguentar a pancada, tá certo? Eu preciso ser ambidestra. Escrevo com a direita e escrevo com a esquerda. Obrigatoriamente. Tem que fazer a empresa rodar em cima disso. Essa é a função da área de risco hoje nas empresas. Tem que fazer isso aqui girar. Como que eu faço isso girar? Esse mundão todo que nós falamos aqui agora, a quarta revolução. Um dos modelos de governança é a inteligência de defesa. Modelo de governança. Que é isso aqui. Que surgiu lá atrás, em 2011 já. E que no Brasil ainda é pouco praticada no seu ínterim, como um todo. O que é a inteligência de defesa como um todo, de maneira clara e direta, para a gente poder entender o processo, tá certo? Vamos ver se... Isso. Então o que vem a ser isso daqui? Você vê que isso aqui rodou, foi aprovado em 2011, em 2013, né, o IAA, que é o Instituto dos Autores Internos Internacional, deu o aval em janeiro, então rodou quase um ano para cima e para baixo. Mas o que é isso, falando aqui um pouco claramente para vocês? Então, ponto crucial aqui, vocês olharem aqui a primeira linha é a área operacional. Obrigatoriamente, a área operacional é a dona do risco. Não tem jeito. Então, eu não posso ter uma área corporativa, uma área que é considerada tapetão, brincando com os senhores aqui, o ar-condicionado, ser responsável pelo risco da ponta. Não tem como. Não tem como. Quem é o responsável tem que ser a pessoa da ponta, o dono do processo. Então, o dono do processo é dono do risco. Ele e o diretor dele. Ele e o diretor dele. Então, aqui tem a gerência média e o diretor. Obrigatoriamente. A segunda linha faz o quê? Ela fornece para a primeira linha o quê? A metodologia e o processo. Aprovado por quem? Pela diretoria. Pela presidência. Então ela fornece isso daqui. Tá certo? Ela dá esse input para ele. E ao mesmo tempo ela faz o quê? Ela audita. Agora tem um ponto importante aqui. Tem um fator chave, que isso aqui é efeito cebola, né? Um protege o outro. Ou um dá a cobertura para o outro. Um tem um bafo do cangote do outro, certo? Então um está protegendo, o outro está protegendo e está verificando. A terceira linha, que é a auditoria, hoje, ela tem uma ligação direta com o conselho, comitê de auditoria. Tem ligação direta. Ele tem independência total. Então ele não se reporta ao presidente da empresa.
não se reporta, obrigatoriamente. Tá certo? Ele pode ser educado e quiser dar algum feedback. Mas quem paga é o presidente, mas o reporte é para o conselho. Quem tem conselho. Pode ser SA ou sem ser SA. Né? É a governança. Agora, essa área aqui, auditoria, tá certo? Ela tem que validar o processo de gestão de risco. Ela valida o processo. O que é validar o processo? Ela vai dar um aval se o processo de gestão de riscos da empresa é bom ou não é bom. Pode ser executado ou não pode ser executado. Ela vai validar se o software que vai ser comprado é bom ou não é bom. Ela assina se valida ou não valida. Perante quem? Perante o conselho. Por quê? O conselho é o supervisor de riscos. Por isso que no caso da Samarco, quando deu o pau, rompeu a barragem, quem foi indiciado primeiramente? Os 2 membros do conselho, toda a diretoria. Depois pegou o fluxo de informação. Não teve jeito. Não tem como escapar. Hoje o Supremo olha isso daqui, ó. Eu falo isso com a assessoria em São Paulo lá para o Supremo, ó. Ele olha isso daqui. Olhar a responsabilidade e a corresponsabilidade. Certo? De forma clara e direta. Então esse fluxo aqui é primordial para a gente. O que não roda aqui no Brasil, na experiência minha? Primeiro, a auditoria não tem a independência que tem que ter. Fala-se muito e pratica-se pouco. Certo? Por quê? Porque ela não valida o processo de gestão de risco. Não valida se tiver que comprar um sistema ou um software. Não valida. Não bate. Tá certo? Ponto importante. Segundo ponto, a primeira linha não faz o que tem que fazer. Ela não faz a gestão de risco dela. Ela não é responsável. Ela empurra para a segunda linha. E a segunda linha acaba fazendo o papel da primeira. Se a primeira linha não faz e a segunda tem que fazer, o que a empresa perde com isso? A empresa perde a inteligência em risco. O que é inteligência em risco? É isso daqui, ó. Então a segunda linha não consegue fazer o quê? A segunda linha não consegue dar a inteligência, que é o quê? A interpretação, a consolidação das informações. Ela não faz isso. Ela trabalha segregada. Por que segregada? Ela pega a informação separada, ela faz para a primeira linha, não consegue ela consolidar e separar o que há de melhor. Não tem jeito. Certo? Isso é um erro. Por que é um erro estratégico isso daqui? Como é que eu, do tapetão aqui no ar-condicionado, vou conhecer, por exemplo, pega lá uma Vale, outro no Rio de Janeiro, vou conhecer o processo lá de Carajás? Me expliquem isso. Vou conhecer? Não. E como é que eu dou e faço a avaliação de risco? Como é que um banco, né, com sede aqui em Porto Alegre, vai conhecer a agência no interior aqui do Rio Grande do Sul? Fala para mim. Lá na ponta. Conhece? Não. Ou por causa de uma auditoria que faz de tempos em tempos? Não conhece, não faz. Então está fazendo um auto-engano. Conhece o livro do auto-engano? Aquilo ali. Certo? É o que acontece. E não tem inteligência. Você vai hoje nos conselhos, por exemplo, os conselhos não têm essa saída aqui, ó. Quais são os riscos mais críticos, quais são os fatores mais críticos? Não tem. Não tem. Tem que ter. Tem que ter. Tem jeito. Eu participo às vezes de reunião de conselho, pergunto, não tem. Não tem. E isso é grave para eles. Eles teriam que ter isso daí. Quando o juiz perguntar para ele, vai ser o pique-cocó na frente do juiz. Eu já vi perguntando para conselheiro o seguinte: o senhor não é responsável? O senhor não era responsável? A função do senhor não é vigiar ou ser vigilante da administração? Não é a função do conselheiro? E é uma comunicação bionívoca, hein? Ponto importante. O que é uma comunicação bionívoca? Se o conselho, na verdade, não recebe a informação da auditoria, ele tem a obrigação de pedir. Não é que ele vai ficar quieto. Ele tem a obrigação de pedir. Então não tem aquela desculpa de dizer, ó, a auditoria não me mandou. Por que isso não pediu? Tu não sabia que tinha que pedir? Tu não sabia que tinha obrigação de pedir? Não estou entendendo. Tu não é formado? Não tem curso? Tu não recebe para vir aqui? Tu não assina o chequinho aqui? Não recebe o recibo? E leva a paulada. Certo? É assim que acontece hoje. O senhor trabalha com planilha? Século XXI, é isso? O pessoal fala isso mesmo, já vi isso acontecer algumas vezes, tá certo? Isso, senhores, é o que tem que fazer agora nesse século XXI nosso.
Esse aqui é o framework do COSO, ó. Vejo vocês que o framework do COSO mudou completamente. Ele saiu daquele cubo que tinha de 8 fases e partiu agora para um framework horizontal, interconectado, tá certo? Justamente para quê? Para dar força em relação a quê? Então, se vocês olharem aqui as fases, ó, o que que o COSO pede? Primeiro, eu como risco vou olhar a governança e a cultura da empresa. Número 1, tá certo? Tem que olhar isso daqui. Então, tem governança? A cultura de riscos é boa? O conselho pratica o que tem que praticar? Vou olhar isso daqui. Se está atrelado aqui, a missão, visão e valores fundamentais. O que eu vou olhar? A estratégia de definição dos objetivos. Coloca em exposição a minha empresa? Está acima do meu apetite ao risco que o conselho definiu? Tá certo? Então é a fase que tem aqui. Terceiro, como que está o desempenho meu? Aqui eu faço avaliação de risco. Quais são os riscos que podem impactar a estratégia e os objetivos? Se forem riscos muito massivos, tem que ter uma estratégia secundária. Certo? E depois aqui, eu vou fazer o quê? A revisão e a análise, que é o quê? Fazer a comunicação constante. E aqui entra na informação. Aqui entra no monitoramento, aqui entra na comunicação e informação dos relatórios. E aqui entra no plano de ação, que eu tenho que fazer, que dá para fazer, que não dá. Mas o importante é ter essa sequência que mudou. E a sequência foi para o nível estratégico, senhores. Saiu do nível operacional agora. Então o que eu falei até agora foi, para a gente poder trabalhar com o COSO, nós temos que trabalhar agora com o COSO com outro ponto. O apetite ao risco passou a ser estratégico, ó. Então eu tenho que verificar o apetite ao risco. É o quanto que a empresa quer arriscar para atingir seus objetivos. Então o conselho e a diretoria vão definir isso daqui. Quanto que eu vou arriscar para atingir o objetivo? Quanto que eu quero arriscar? Tá certo? Isso é um ponto importantíssimo. Tá claro? Já assumiu o risco? É um risco alto? Estou sabendo disso? Tem que estar ciente. Não pode dizer na hora que acontece o risco que arrebenta, não sabia. Igual aconteceu com a Sadia, né? Quando a Sadia estourou, o conselho todo falou assim, não, a gente não sabia. Como que não sabia? Então isso não existe, tá certo? Então um ponto importante é que eu tenho que saber isso aqui, ó. O balanço entre risco, oportunidade e o apetite. Esse é o ponto primordial. E o binômio, risco e benefício. O que é risco e benefício? O que eu vou ter de benefício e quanto de risco eu vou estar, né, passando, me expondo. Compensa? Não compensa? Então essa conta e essa relação tem que ser vista. Então isso é função de quem hoje? Da área de risco. Obrigatoriamente. Tá certo? Ponto fundamental para isso. Temos que saber que hoje as melhores práticas, o COSO e a 31.000, ela sugere que a gente tenha o apetite ao risco definido, que é onde a gente pode brincar à vontade. Um segundo nível, que é a tolerância. E o terceiro nível, que é o bico do corvo. O que é o bico do corvo? Então você tem que ter pelo menos um gatilho para dizer o seguinte, ó, eu estourei e estou no nível mais alto. Tá certo? Já avancei o sinal vermelho aqui, ou avancei o sinal amarelo, estou entrando no vermelho. E quando chegar na capacidade, começa a apitar todas as luzes. E se o risco for acontecer, eu dancei. Eu quebro. Então tem que saber isso aqui claramente. Isso é um ponto fundamental para poder estar trabalhando. Tá certo? Então eu tenho que ter, se for um risco qualitativo, eu tenho que saber que nesse bico do corvo aqui, eu não posso ter risco aqui. Se eu tiver risco aqui, o conselho tem que assumir. Nem a diretoria assume. Porque vai estar colocando em exposição o quê? A empresa. Tudo bem para vocês? Isso é importante saber. Isso tem que saber. E não tem conversa, por exemplo, não tem papo de falar, não sabia, não queria. Então a avaliação tem que ser feita, tá certo? Isso é fundamental a gente saber essa brincadeira aqui, tá certo? Tenho que saber, por exemplo, que eu posso ter risco positivo e o risco negativo. Então eu tenho as oportunidades e tenho, na verdade, as consequências negativas. Então eu vou trabalhar com risco positivo e risco negativo também. Tem que saber disso. Vou buscar as oportunidades e vou arriscar em buscar a oportunidade. Qual a chance que eu tenho de buscar a minha oportunidade? Se ela estiver aqui em cima, eu tenho que buscar. Aqui a empresa vai ganhar muito. Então eu vou ter que buscar. E saber qual o risco que eu corro em buscar aquela oportunidade.
Então eu vou ter uma matriz de risco positivo, uma matriz de risco negativo. Tem que ter isso aqui. Faz parte do processo que eu tenho que trabalhar e implementar, tá certo? Tem que ter a matriz negativa, que nós já falamos, tá certo? Ponto importante. E tem que trabalhar, na verdade, seja qual for a minha meta, é que eu tenho que ter o COSO ERM, tenho que ter, na verdade, o COSO 1, que é o CIF, que aqui é controle interno, e tem que ter a 31.000, obrigatoriamente. Ponto. Então tem que ter a 31.000. Uma dessas três eu preciso usar. Ou posso usar as três integradas. Mas tem que usar uma dessas três premissas. E posso rechear com as ferramentas de quem? 27.000, 28.000, 9.000, o que eu quiser fazer. Mas tem que trabalhar com um processo casado. E tem que ter ferramenta, gente. Tenho que trabalhar obrigatoriamente. Tem gente que não gosta de trabalhar com isso daqui. Risco inerente e risco residual. É obrigatório trabalhar com isso. Por quê? O risco inerente me dá o quê? Qual é o tipo de risco que eu vou ter que priorizar? Que é o risco pelado, né? Então, qual é o risco pelado sem controle que é crítico para mim? Tem que saber. E colocando o controle, quanto que ele baixa. Então, a diferença entre inerente e residual me dá a eficácia do controle. Mas eu vou focar primeiro no risco inerente. Eu tenho que saber os riscos inerentes que são altos para mim. O inerente, primeiro. São aqueles que vão me impactar. Então, são aqueles que eu vou gastar dinheiro e colocar controle. Eu tenho que saber isso aí claramente. Senão eu fico a pé, certo? Então, isso é importante eu saber de maneira direta, de maneira clara, tá certo? Para saber que ele estava no vermelho e caiu para o amarelo ou para o laranja. Então, que o controle foi bom. Tem que saber isso daqui. Isso é conceito que temos que saber. Isso eu tenho que focar. Por que eu tenho que focar isso daí? Porque se eu estou focando aonde? No risco que é mais crítico, dentro de um processo mais crítico, que eu estou então diminuindo o quê? A minha abrangência. Certo? Então eu estou diminuindo o meu trabalho. Tá certo? Ponto fundamental, é isso que eu tenho que fazer. E aqui eu tenho que saber o seguinte, eu tenho que bater no um framework que eu posso estar usando, recheando ele de ferramenta. Eu posso ter um método simples, mas não pode ser simplório. Ponto importante. Ele é simples, mas não pode ser simplório. Posso ter do risco estratégico. Para cada disciplina de risco, eu tenho que ter um framework que vai ter ferramenta diferente. Tá certo? Isso aqui, por exemplo, é do cibernético. Que vai ter, por exemplo, agora, que está aqui colocado na paleta para vocês, vai ter a classificação dos dados da informação, que é obrigatório por lei. Tem que saber quais são as informações de dados mais críticos, de clientes meus, por exemplo, que eu tenho que proteger. Tá certo? Então a faculdade aqui é uma delas, tem que ter isso daqui. Não posso deixar vazar os dados dos alunos. Deixar vazar, eu vou levar paulada em cima disso. Tá certo? Então tem que usar um software para quê? Não para poder dizer, o meu ou qualquer outro, eu estou dizendo. Não pode ser mais em planilha, eu tenho que ter controle sobre isso. Certo? Se eu não tiver controle, eu danço. Então na comunicação em consulta, eu vou amarrar o quê? Eu vou amarrar que programa que eu fiz, que programa que deu certo, qual é, na verdade, a melhor forma de eu ter feito a minha comunicação. Então tem que estar amarradinho lá, tem que estar escrito. Que dia que eu fiz, quantos treinamentos eu fiz. Teve um cliente nosso que a gente pegou agora para fazer uma auditoria, e a gente pediu o seguinte, quantas pessoas foram treinadas? Uma empresa de 7.000 funcionários, por exemplo. Não, foram muitas. Falei, quantos que foram? Puxa aí pelo sistema de vocês, do RH. Aí puxou. Deu 1,3%. O que é isso aí? Nada. Nada. Então eu vou colocar o que na auditoria? Cumpriu o treinamento ou não cumpriu o treinamento? Não cumpriu. Não conforme. Não conforme. 1,3%. Não cumpriu o mínimo. Certo? Qual é o mínimo? 40%? 45%? Tem jeito. Tem que ter controle sobre isso. Eles não tinham controle sobre isso daqui. Tu saber que no contexto estratégico eu tenho que olhar o quê? Quais são os meus objetivos, qual são, na verdade, a minha cadeia de valor, ó, seja qual for que eu vou usar. Preciso entender quais são os fatores críticos. Entender o que é crítico para a empresa. Se eu não entender isso aí, estou a pé. Estou pelado. Não sei absolutamente nada. Tá certo? Então é um ponto fundamental, é isso. Tá certo? Tenho que saber, na verdade, quais são as incertezas críticas. O que é incerteza crítica? As variáveis externas que podem impactar os meus objetivos. Eu preciso saber isso aqui. Quer dizer, pegar lá que o planejamento estratégico fez da SWOT e colocar numa matriz, ó. Uma matrizinha poder estar na mão. Tá certo? Para saber qual é o mais crítico ou menos crítico. Preciso entender isso daqui. Aí vai, isso é ferramenta.
Então, a área de risco tem que ter ferramental. Se não tiver ferramental, senhores, a gente fica a pé, tá certo? Para saber o que é crítico e o que não é crítico, para poder priorizar. Se eu não souber disso, senhores, vocês estão a pé, certo? Vocês não têm condições de estar fazendo nada. Tem que saber que na área, por exemplo, de cibernética, tem que saber quais são as informações que vão me impactar maior. Preciso saber isso aqui. Se ela for vazada, se ela for sequestrada, se ela for manipulada, se ela for destruída, certo? Então tem que ter critério, ó. Né? E depois para uma matriz. Preciso saber isso aí. Simples, tem que ter essa ideia. Para quê? Para focar. Vou colocar o recurso aonde? Agora, se eu perguntar para vocês aqui quantas empresas têm a classificação de informações, quantos vão levantar a mão aqui? Ou a classificação dos dados, certo? Que é o princípio número 1 da segurança cibernética. Quase ninguém, né? E sair de maneira automatizada, né? Então tem que ter um formato para isso. Os fatores de risco, por exemplo, só avançar aqui para vocês poderem entender. Eu preciso ter um diagrama ou outra ferramenta qualquer para entender porque que o risco existe. Muitos dos clientes nossos falam, isso aqui dá muito trabalho. Claro que dá trabalho. Ele é trabalhoso, mas eu preciso entender por que o risco existe. E preciso saber, dentre vários tipos de risco que eu tenho, numa área ou no processo, preciso saber o seguinte, ó. Quais desses fatores de risco, dessas causas, são as que são motrizes. São as que são relevantes, ó. Preciso entender isso aqui. As que estão aqui é peanuts, eu não coloco controle. Isso aqui é enxuga gelo. E a gente pega, às vezes, nas empresas, fator de risco ou causa com controle aqui, ó. O que é isso aqui? Estou perdendo dinheiro. Estou perdendo dinheiro. Por quê? Você está colocando controle em fator de risco ou em causa que não é motriz, enxuga gelo. Então é ferramenta que o gestor tem que ter. Se não tiver isso aqui, fica a pé, tá certo? Ter forma de segregar isso daqui para poder passar para cima. E tem que fazer o impacto cruzado. Isso é crítico hoje. Que o pessoal não gosta de fazer porque acha que dá trabalho. O que é impacto cruzado? O que um risco interfere no outro. Tá certo? Que me dá essa matriz aqui, ó. Então vocês vão olhar essa matrizinha aqui, por exemplo. Opa! Essa matriz aqui, que é de impacto cruzado, vocês vão ver que tem aqui a questão da... Essa aqui é mais motriz, essa aqui de ligação, essa aqui é dependente, essa aqui é independente. E aqui os riscos que estão separados nela. O que significa esses riscos aqui? Que esses riscos aqui, esses dois riscos aqui, interferem nesses daqui. Se eu cuidar desses riscos primeiro, eu estou enxugando o gelo. Se eu não cuidar desses daqui, esses daqui é que fazem isso acontecer. Eu preciso enxergar isso daí, claramente colocado, certo? Isso é um ponto fundamental, ó. Saber quem é quem, tá certo? Para entender o quanto que é residual. Se vocês olharem um pouco isso daqui, com maior detalhe, ó, a gente poder só bater. Se vocês olharem, se não tiverem isso daqui, vocês vão verificar que aqui, ó, por exemplo, o R6 aqui, ele é motriz, tá certo? O R6 é motriz. Se pegar na matriz de risco, você pega o R6 aqui, por exemplo, ó, ele está no quadrante amarelo. O que isso significa? Ele é motriz, mas não é crítico. Se eu fosse olhar só a matriz de risco, o que quer dizer para mim? Que eu não iria tratar esse risco agora. Tá certo? Não iria tratar esse risco agora. Esse risco ia ficar fora do meu farol. Tá certo? Agora, se eu cruzar as duas matrizes de risco, por exemplo, e colocar, na verdade, como uma matriz de priorização, deixa eu só avançar aqui, uma matriz de priorização, que é essa aqui, por exemplo, ó, cruzando as duas, isso. Essa daqui, eu cruzei matriz de risco com a matriz de impacto cruzado, eu tenho que o R6 está aqui, ó. Então eu cruzei as duas matrizes. Então ele está na priorização para ser tratado. Tudo bem, gente? Então é isso. Quer dizer, se não tiver ferramenta estratégica, a gente não consegue ver e visualizar, na verdade, o que pode vir a acontecer. Tudo bem para vocês? Basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Então tem a priorização, a matriz, resposta ao risco, controle. Tem que ter o controle, quem fez, quem não fez. Aí vem a automatização, que isso aí é fácil, né? Quem autoriza o plano, quem não autoriza, isso aí é simples, isso aí não tem muito mistério. Mas tem que ter o controle sobre isso, né? O dashboard, tem que ter um dashboard, preciso saber quais são os riscos mais críticos, os controles mais críticos, né? Preciso ter isso aqui na mão, preciso saber isso para a diretoria e para o conselho, isso aqui é o que vale. Isso é o que vale.
É isso que eu tenho que ter. Se não tiver isso aqui, eu fico a pé. Tudo bem? Deu para vocês entenderem, senhores? Basicamente, o que eu queria falar com vocês era isso. Como chat final, vem aí a reflexão para vocês poderem pensar. Eu sempre coloco isso aqui que eu acho bacana, que é a questão do dadinho, né? A gente não pode, nós como gestores de riscos agora, principalmente, é a intenção de aceitar o risco que não se equivale ao desejo irresponsável de se apostar na sorte. Ou seja, eu não posso pegar o dado, jogar e falar, ó, aceito o risco, não aceito o risco é alto, o risco é baixo. Preciso ter métrica, preciso ter estratégia, preciso ter processo estruturado para estar desenvolvendo a questão do risco. Tudo bem, senhores? Dúvidas ou dívidas? Alguma pergunta? Alguma crítica? Falar um pouquinho sobre risco estratégico, né? E o que na tua recomendação poderia ser estruturado ou implementado nas empresas para cuidar do risco estratégico, né? Aproximação da alta administração, avaliação dos principais riscos, encostar nos objetivos estratégicos, o que na prática poderia ser implementado assim para cuidar de risco estratégico. Então, na prática, o que você tem que fazer no risco estratégico? Bom, primeiro, você tem que casar com o planejamento estratégico. Número 1, você tem que trabalhar de forma integrada. Essa é a primeira posição. Se não trabalhar de forma integrada, você dança. Segundo, a diretoria como um todo tem que comprar a ideia de que ela é responsável pelos riscos estratégicos. Não é a gestão de risco. A de risco levanta junto com o planejamento estratégico. O dono do risco estratégico é a diretoria, obrigatoriamente. Então ela é corresponsável direta. Então, esse é um ponto fundamental. Como é que você levanta esses riscos estratégicos? Com base aonde? Qual é o teu farol? O teu farol vai ser 2 fortes direcionadores. O caminho que você está percorrendo, para atingir o teu objetivo. E o seu objetivo. Então, exemplo, pega um banco. Eu coloquei para o banco para ele dobrar o número de contas. Tá certo? É a meta dele, por exemplo, o objetivo dele forte. Eu, da área de risco, falo assim, ó, isso não dá para fazer, porque ao fazer isso daqui, a gente não tem estrutura para isso. E ao fazer isso daqui, eu posso colocar em risco o quê? Que o banco tenha mais fraude. Fraude de quem? Dos meus colaboradores, por exemplo. Tá certo? E tá maquiando. Igual aconteceu nos Estados Unidos com o banco Wells Fargo, em 2016. E que eles trabalhavam com metas ousadas e teve somente 40 mil contas fantasmas, certo? Então, isso é um risco grande que a área de risco tinha que ter visto. Então, como é que ela não enxergou isso daí? Quer dizer, então a gente vai bancar aqui agora que o presidente não sabia disso? Sabia. Então, a área de risco cola com a diretoria. Na agenda, ponto importante agora, na agenda, eu vejo isso aí também, na agenda do conselho e na agenda da reunião da diretoria, na pauta e na ata, tem que constar o tempo que vai se dedicar para a área de risco. Isso hoje é previsto. Então quem vai fazer auditoria, quem verifica, fala qual o tempo que o conselho se dedicou para a área de risco. Meia hora por ano? Filho, tchau. 1 hora por ano? Tchau. Não dá. Então toda reunião que tem um conselho, no mínimo 1 hora tem que se dedicar com risco. Tem jeito. É pago para isso. Tem que saber quais são os riscos. Agora, se você subir hoje para qualquer conselho e perguntar quais são os riscos principais da sua empresa, eles não sabem. Não sabem. Não sabem. E é isso que é grave. Então, qual é a mudança que tem que fazer? É cultural. Primeiro, sensibilização que eles são dono do risco e é responsável. E que ele pode ter uma pulseirinha de prata atrelada a ele, se tiver uma consequência maior, massiva. Certo? Financeira, morte, etc. Estilo Samarco. Estilo Samarco aconteceu. Tem jeito. Então isso é uma coisa clássica. Então cabe a nós falarmos isso. Segundo, temos que colar para fazer o processo rodar estratégico. Que é difícil. Porque a diretoria nunca tem tempo, não quer ter tempo, não quer sentar e delega. Quer delegar o pica-pau de baixo. Não adianta. O gestor de risco tem que chegar e brecar. Falar, não dá, tem que ser com você. Eu como consultor faço isso às vezes. Então eu marco entrevista com o diretor ou com o presidente, o cara delega para o pica-pau e fala, não dá. Vou falar o que com ele? Eu falo com o meu estagiário, que é mais fácil. Certo? Não vale, não tem como. E para risco operacional que tem impacto estratégico, nem vale também. E tem que saber. Você pega ferrovia, você pega porto, etc. Tem risco operacional que tem impacto massivo, certo? Por exemplo, o que aconteceu lá em São Paulo, lá no porto lá
lá em Cubatão, por exemplo, que teve um incêndio lá, por exemplo, que pegou, foi um risco operacional. Foi falha do hidrante, foi falha do sistema todinho de incêndio. Vou fazer manutenção. E que não tinha o quê? A espuma. Por que não tinha espuma? Porque era cara. Certo? Pagou-se quanto com isso? Questões estratégicas, elas geram operações, questões operacionais. Como separar o risco operacional do estratégico quando o risco foi decorrente de uma decisão estratégica? Não, então, você tem que ver o seguinte, como você separa isso aí é fácil. Se o risco impactar na veia o objetivo estratégico ou a estratégia da empresa, ele balançar, ele é risco estratégico. Ele é risco estratégico. Então o risco estratégico vai ter um dono, vai ter o diretor, ele passa a monitorar aquilo ali. E você pode fatiar o risco, as causas do risco estratégico, que podem ter riscos operacionais, podem ter, não tem problema nenhum, tá certo? Agora, você tem um risco operacional, então vamos dar um exemplo para você. Pega a Samarco lá, estou dando só um exemplo. Então pega a Samarco, que o problema lá foi que encheu demais a usina, encheu demais a usina e retiraram a bomba de escoamento, tá certo? Que custava 12 milhões por ano. Retiraram as bombas de escoamento. Uma decisão, diretoria, conselho. 12 milhões ano, tá certo? Então teve essa decisão. Gerou o quê? Um risco operacional de estouro da barragem. Isso não é estratégico, é um risco operacional com condições massivas, certo? Então, se é condição massiva, se o risco é operacional com condição massiva, ele tem que ser pilotado. Então você tem que olhar que é um risco operacional. Aí ele sobe a nível estratégico. Ele sobe para o nível estratégico. Então tem que colocar a lupa em cima. Obrigatoriamente. Tá? Não sei se fui claro. Deu pra... Que tu falaste do impacto cruzado, tá? Quando a gente faz a matriz de risco e depois, como consequência, né, a gente tem ali o impacto, comentaste do R6. E se tu puder repetir um pouco dessa parte. Então, essa matriz aqui ela é resultado de você fazer uma matriz de impacto cruzado. O que é impacto cruzado? É quando um risco influencia no outro. Então, isso aqui por trás disso tem um teorema de Bayes, que é o teorema das probabilidades condicionantes, e o francês Michel Godet simplificou em colocar isso daí numa matriz que você pode fazer manualmente. Tá certo? Então a gente faz isso. A nota que você dá, que influencia de 0 a 3, você dá com base na sua percepção. E tem que ser com a sua percepção. É a percepção do analista, a percepção humana. Então você dá com a sua percepção. Não tem outro modo de fazer. Não tem software que vai fazer isso automaticamente. Tudo bem? Então você chega nessa matriz aqui. Essa matriz aqui te dá o quê? Te dá 4 posicionamentos de risco. O ele é motriz, o ele é de ligação. O que é o de ligação? Ele é ao mesmo tempo motriz e ao mesmo tempo ele é dependente. Ele é instável. Então entre eles, ele gera instabilidade. Se eu tiver muito risco, só para vocês entenderem, se eu tiver muito risco no quadrante 1, o que significa para mim? Se eu tiver a maior parte dos riscos no quadrante 1 aqui, eu tenho instabilidade. E isso é bom para mim. Porque eu posso tanto que jogar ele para o motriz, se eu não fizer nada, como eu posso tratá-lo e jogar ele para baixo. Tá certo? Quer dizer, quando eu falo tratar, é você mitigar ou você prevenir. Agora, se eu tiver muito risco no quadrante 1, o que isso aqui significa? Que grande parte dos meus riscos são motrizes, são pesados, já estão estabilizados, são muito influenciadores. Então, essa é a tua interpretação que tem que ser feita. Tá certo? Isso é para você entender a motricidade. Agora, para você saber qual é a priorização do risco, você vai olhar o que então aqui dele? Você vai olhar a sua matriz de risco, para você saber o seguinte: bom, eu tenho uma série de riscos, aqueles riscos que estão lá estão aqui. Só que o risco 6 aqui, ele estava no quadrante amarelo, ó. Mas lá ele estava no vermelho. O que isso significa? Ele não é crítico. A criticidade dele não é alta, mas a motricidade é. Certo? Então eu cruzo as duas matrizes. Então o que é cruzar as duas matrizes aqui? É você colocar uma matriz, diabo, cruzar as duas matrizes aqui com a outra, ó. Eu cruzei, então você tem no eixo vertical, você tem aqui a motricidade, ó, motriz, ligação, dependente, independente, e no eixo, na verdade, né? No eixo horizontal, você tem a motriz, ligação, dependente, independente, e no eixo vertical você tem
os quadrantes da matriz: verde, amarelo, laranja e vermelho. Esse aqui caiu no vermelho por quê? Porque tudo que é motriz passou a ser vermelho, embora ele esteja no quadrante amarelo, ó, tá vendo? Então o quadrante amarelo ele ficou no R6, tá certo? Então é um risco que tem que ser tratado, é prioritário. Isso é uma matriz que nós desenvolvemos com base na experiência nossa. Entendeu? Após o risco ter acontecido, por exemplo, o risco operacional que eu estou tratando agora aqui, após o risco ter acontecido, por exemplo, fraude interna, fraude externa, toda aquela questão da Basileia, tu poderia comentar alguma coisa a respeito disso? Porque quando a gente fala de risco, a gente fica muito atrelado à perda. Então, se puder comentar alguma coisa. Bom, então, quando você fala em risco, na verdade, e risco que foi materializado, tá certo? No caso de Basileia, que é banco, você vai ter que fazer uma base de dados, na verdade, da perda, né? Então, você vai ter que ter um banco de dados de perdas. Quando você fala em perdas, é você saber, na verdade, a materialização dos riscos. Isso aqui significa o seguinte: eu vou saber, se eu tiver um bom banco de dados, da frequência que os riscos acontecem, no caso teu aí, no banco. Frequência, tá certo? Que o risco acontece no banco. Você está vendo aqui no caso o passado. Isso aqui é passado teu. Não quer dizer que isso vai se manter. Tá certo? Isso aqui é passado. Certo? Então você não pode, como gestora de riscos, só se fixar nisso. Isso é passado. Você está conjuntando um banco de dados para você saber. Então, no passado, digamos, eu perdi, por exemplo, 2 milhões de reais com fraude. Então, você vai ter que colocar aqui, ó, no impacto financeiro foi de 2 milhões de reais. Perfeito. Qual é a chance hoje que eu tenho de perder, de ter a fraude? Hoje, com os meus controles, a probabilidade passa a ser de 20%. Qual é a perda esperada? 20% vezes 2 milhões, eu vou ter uma perda esperada de 400 mil reais. O que são esses 400 mil reais? É o máximo de investimento que o banco tem que fazer em relação ao risco de fraude. Certo? Isso você faz isso matematicamente. Agora, isso não é e não deve ser levado tão a sério. Porque risco é 2 e 2 é 4,2, 3,9. Nassim Taleb, que veio da Bolsa de Valores de Nova York, fala isso. Tá? Eu, quando comecei a fazer análise de risco, eu era fã da matemática. Fã. Só usava matemática. Certo? Hoje eu não uso mais. Eu uso o processo qualitativo com parâmetro, com baliza. Por quê? Porque vale mais a nossa percepção. Tá certo? Então você pega isso daqui, por exemplo, 400 mil reais, mas se meu controle estiver muito ruim, tá certo? A probabilidade de sair de 20% vai para 80%, 90%. E aí eu danço. Aí a fraude, em vez de ser de 2 milhões, vai ser de 40 milhões. Certo? Então você tem que imaginar nisso. Isso é que você tem que usar. Esse é o jogo que você tem que fazer. Então não pode ser cartesiana e pegar só o banco de dados e olhar. O banco de dados serve para você para quê? Para você ter uma noção e um direcionador. Tá bom? Mais alguma dúvida? No more dúvidas? Não? Então, senhores, família Penhorada agradece. Tá certo? Agradeço aí para vocês aqui a boa vontade de estarem me ouvindo aqui, essa 1h30 aqui com vocês. O pessoal que está aí no virtual também agradeço. E até a próxima então. Tá bom? Obrigado.